material, ou espiritual, ou emocional, Senhor, eu preciso disso, eu dependo do Senhor. Então a postura é de humildade diante de Deus. Então, com essa postura, Davi espera que Davi ouça, que Deus ouça a sua oração. Então veja, Deus inclina os ouvidos, mas nós também temos a nossa parte a fazer, que é nos colocarmos como dependentes e humildes na presença do Senhor. No verso de número 2, Davi diz: preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva a alma do servo que em ti confia. Então Davi, ele fala com Deus na expectativa de que Deus o preserve e de que Deus o salve. Mas ele se coloca como um homem piedoso e como um homem que confia em Deus. Pois eu sou piedoso, ele diz, e depois mais no final do verso, o teu servo que em ti confia. Então ele espera a salvação e a preservação de Deus, mas ele se coloca como alguém piedoso diante de Deus. Quem é piedoso? A palavra piedoso é aquele que anda com Deus, é aquele que se importa com o que Deus quer. Essa é a melhor tradução da palavra piedoso. Então, Senhor, eu espero que o Senhor me salve, que o Senhor preserve a minha alma, que o Senhor me salve dessa situação que eu estou vivendo, mas porque eu me importo com a tua vontade na minha vida. Eu espero que o Senhor me acuda, me salve, porque eu confio no Senhor, eu coloco a minha confiança em Ti. Então veja a postura de quem se aproxima de Deus. Ele está se aproximando de Deus com fé e se importando com a vontade de Deus, como alguém que vive se importando com a vontade de Deus. O que acontece muitas vezes? Uma pessoa não se importa em fazer a vontade de Deus com nada, vive da maneira que quer, fazendo o que bem entende na sua vida, cometendo os maiores pecados, sem se arrepender, ofendendo todo mundo, ofendendo a Deus, duvida muitas vezes do poder de Deus, mas na hora do apuro quer chegar diante de Deus e quer que Deus resolva a sua situação. Mas não é uma pessoa piedosa, ou seja, não se importa com Deus, não confia em Deus de verdade. Eu conversei com uma pessoa recentemente que passou por uma situação muito complicada, situação de perigo, inclusive, de vida. E ao mesmo tempo que essa pessoa pediu para eu orar por ela, pedindo para que Deus a proteja, essa pessoa demonstrou uma incredulidade. Poxa, Deus podia ter me livrado dessa. Entende? Ao mesmo tempo que quer pedir algo para Deus, está manifestando uma falta de confiança em Deus. Por que pedir a Deus então? Se a pessoa não crê que Deus a livrou naquela situação, porque ele passou uma situação de perigo, de vida, mas Deus preservou a vida dele. Está vivo, mas estava reclamando porque Deus não livrou da perda material que teve. Entende? Então, quer o favor de Deus, mas não quer ser piedoso, não quer reconhecer o que Deus já fez na sua vida. Quer o favor de Deus, mas não quer ter confiança em Deus. Então fica difícil o relacionamento com Deus nessas bases, em que eu quero o favor de Deus, mas sem confiar em Deus, em que eu quero fazer o favor de Deus, mas sem querer fazer a vontade de Deus.
Davi não tinha ilusões quanto a isso. Ele fala: Senhor, preserva a alma do teu servo, porque o teu servo é piedoso, o teu servo se importa com a tua vontade. Senhor, salva a alma do teu servo, porque o teu servo confia em ti. Então, nossa relação com Deus é na base de nós sermos submissos à sua vontade, e nós termos fé nele, de nós confiarmos nesse Deus que Ele é. Importante vermos essa dinâmica da oração de Davi, porque ele vai mostrando como nós devemos confiar em Deus, pedir a Ele, mas como nós devemos também nos colocar. No verso de número 3, Davi diz assim: compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Continuamente eu clamo a ti. Deus compadece-te de mim. Davi esperava que Deus se compadecesse dele. Compadecer significa padecer junto. Quando Davi estava passando por algo difícil, por uma situação difícil, estava padecendo. Quando nós estamos padecendo é porque nós estamos sofrendo por algum motivo. E aí Davi diz: Senhor, compadece de mim, ou seja, participa do meu sofrimento, olha para o meu sofrimento, perceba o que eu estou sentindo. E Deus faz isso. Deus, Ele se compadece daqueles que são dele. Mas o que Davi diz assim: Senhor, compadece de mim, pois a ti clamo de contínuo. Davi esperava que Deus se compadecesse dele, mas ele estava continuamente na presença de Deus. De contínuo ele estava clamando a Deus. E a vida de um cristão, a vida de um servo de Deus, deve ser uma vida que continuamente está na presença de Deus, continuamente está clamando a Deus. Nós, muitas vezes, só vamos clamar a Deus no momento do aperto. No momento que as coisas estão mais tranquilas, nós acabamos esquecendo que nós precisamos estar na presença de Deus. E acabamos agindo de maneira, muitas vezes, não sábia, porque não estamos em comunhão com Deus. Vivemos o tempo da bonança, desfrutando o que Deus nos deu, sem se preocupar com a vontade de Deus. E aí só vamos clamar a Deus na hora do sofrimento, na hora do aperto. Mas a vida de alguém que teme ao Senhor, de alguém que tem a vida comprometida com Deus, deve ser uma vida contínua aos pés do Senhor. Nós vemos pelos salmos escritos por Davi que ele era alguém que continuamente estava na presença de Deus. Ele era um homem de guerra, ele tinha um povo para governar, um povo difícil para governar. Mas a impressão que eu tenho lendo os salmos, meus irmãos, é que Davi orava dia e noite. Há menção em alguns salmos de que ele orava de madrugada, e eu acho que mesmo quando ele estava com a espada na mão, lutando, quando ele estava no meio da guerra, ele estava orando. Ele tinha um relacionamento contínuo com Deus. E eu penso que às vezes ele cometeu alguns pecados, e Davi cometeu pecados também, nós vemos isso nas Escrituras, foram justamente nos momentos em que ele afrouxou nessa comunhão que ele tinha com Deus. É isso que acontece na nossa vida. Nós negligenciamos a nossa comunhão com Deus quando nós paramos de clamar continuamente a Deus, deixamos de estar continuamente na presença de Deus, nós vamos nos desviando da vontade de Deus. E é aí que as coisas ruins acontecem. É aí que nós nos desviamos para caminhos que não agradam ao Senhor, como chegou a acontecer com Davi. Mas nós vemos pelos salmos que Davi, a maior parte do tempo, estava na presença de Deus. Ele clamava a Deus de contínuo, como ele diz. Então ele esperava que Deus se compadecesse dos sofrimentos dele,
mas ele também fazia parte dele buscando a presença de Deus sempre. Então, esse deve ser o nosso relacionamento com Deus. Essa é a base do nosso relacionamento com Deus. Nós estamos sempre buscando a sua presença. No verso de número 4, Davi diz: alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Davi, no relacionamento com Deus, na sua oração, ele criou a expectativa de que Deus alegrasse a sua alma. E muitas vezes nós precisamos disso, não é verdade, irmãos? Alegria. Porque na nossa vida nós passamos por tantas lutas, são tantos os pequenos problemas que vão acontecendo, às vezes nem são grandes os problemas, às vezes são pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia, que vão se acumulando e que vão trazendo um peso para o nosso coração. E quando você percebe, você está triste, e alguém olha assim para você: está tudo bem com você? Ontem um irmão perguntou para mim: pastor, o senhor está bem? O senhor está triste? Eu não estava triste, é que eu estou meio gripado, e ontem eu tinha tomado um remédio, estava meio assim, debilitado, meio cansado, mas não estava triste. Mas às vezes chega alguém para você e pergunta: você está triste? Porque você está triste, mas por quê? Você não sabe por quê, porque não é algo específico. São coisas que vão acontecendo no dia a dia, às vezes te aborrece uma coisa, uma preocupação aqui, é outra ali. E às vezes são coisas importantes mesmo que estão acontecendo nas nossas vidas, um problema mais sério que nós estamos passando. Isso traz tristeza para a nossa vida. E a tristeza é algo que incomoda, é algo que tira o ânimo. A tristeza é algo que atrapalha a nossa produtividade na vida. A tristeza nos trava. Mas Davi passou por vários momentos de tristeza. Mas ele chega na presença de Deus e ele pede: Senhor, alegra a minha alma. Ele diz: alegra a alma do teu servo. Mas ele sabe que ele tem a parte dele para fazer também, que ele diz: alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Onde é que nós vamos encontrar alegria para a nossa alma, meus irmãos? É na presença de Deus. Então Davi fala: eu elevo a minha alma a ti. Ou seja, a minha alma não vai ficar presa nos problemas dessa vida. Eu não vou ficar preocupado só. É lógico, nós não temos que viver fora da realidade, mas eu não vou ficar preocupado só com o problema financeiro que eu tenho. Eu não vou ficar preocupado só com a minha saúde que não vai muito bem. Eu não vou ficar preocupado só com o desprezo que eu recebi de um colega de trabalho. Eu não vou ficar preocupado só porque eu estou com um problema de relacionamento. Eu não vou ficar preocupado só com as coisas que me trazem tristeza nesse mundo. Tem tantas coisas que podem trazer chateação para a gente nesse mundo. Agora, se a gente ficar só olhando para essas coisas, nós vamos ficar tristes o tempo todo. Mas nós temos uma fonte de alegria, meus irmãos, à nossa disposição, que é o nosso próprio Deus, que é o Espírito Santo que habita em nós. Então Davi, quando ele se sentia triste, ele dizia: Senhor, alegra a minha alma, alegra a alma do teu servo, porque a ti eu elevo a minha alma. Então nós temos que colocar a nossa alma na presença de Deus, porque é dele que vem a nossa alegria, é dele que vem a nossa paz, é dele que vem o nosso contentamento. E nós às vezes achamos que é na resolução dos problemas, e muitas vezes não é na resolução dos problemas, porque os problemas podem ser resolvidos hoje ou amanhã, e alguns deles podem durar muito tempo para serem resolvidos. Deus é poderoso, como nós vimos, para fazer maravilhas. Ele pode resolver qualquer situação em qualquer tempo, mas nós não sabemos qual é o tempo de Deus. Então, se o problema que você está vivendo hoje tiver que demorar um ano para ser resolvido, você vai ficar um ano triste? Não precisa.
Eleva a sua alma ao Senhor, receba dele a paz, receba dele a alegria. Ele é a fonte da nossa alegria, não são as circunstâncias, porque é dele que vem a nossa salvação, é dele que vem a confiança da vida eterna, é dele que nós sabemos, é nele que nós confiamos a nossa vida. Então a nossa alegria vem dele, é do Espírito dele. E Davi tinha essa consciência, mesmo no meio das maiores guerras, dos maiores problemas, ele levava a alma ao Senhor e recebia do Senhor o consolo que ele precisava. E por último, meus irmãos, Davi fala ao Senhor no verso 5: pois tu, Senhor, és bom, compassivo, abundante em benignidade para todos os que o invocam. Foi o verso em qual nós começamos a mensagem. Deus é abundante em benignidade para todos os que o invocam. Invocar o nome do Senhor. Nós precisamos invocar a esse Deus. A base para o nosso relacionamento com Deus é nós invocarmos o nome dele, é nós estarmos na presença dele. Temos um Deus único, verdadeiro, soberano, um Deus que responde às orações, mas para isso nós precisamos estar na presença dele, buscando fazer a vontade dele. Deus é o Deus que se revela nas Escrituras, não é outro Deus. Então, olhe para as Escrituras, veja o que Deus fez na vida dos seus servos. Veja o que Deus fez na vida de Davi, é o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Veja o que Deus fez na vida dos seus servos ao longo da história. E o mesmo poder que atuou na vida dos servos de Deus relatados na Bíblia é o poder que atua nas nossas vidas hoje. Então, olhando para a palavra de Deus, nós conhecemos o único e verdadeiro Deus. E olhando para a palavra de Deus, nós aprendemos como nós devemos nos relacionar com esse Deus. Neste Salmo de 86, nós vemos um pouco de quem é esse Deus e de como nós devemos nos relacionar com ele. Mas sempre lembrando disso, Deus não é o Deus segundo as nossas conveniências, é o Deus da Bíblia. E no nosso relacionamento com Deus, nós temos a nossa parte a fazer também. Deus é misericordioso na sua bondade, na sua benignidade, Ele tem prazer em nos abençoar, mas nós temos que fazer a nossa parte, de confiar, de nos colocarmos com humildade na presença dEle, de elevarmos a nossa alma à sua presença e de invocarmos o seu nome. E certamente Ele vai agir nas nossas vidas segundo a sua misericórdia, segundo o seu poder e segundo as nossas necessidades que Ele conhece melhor do que nós mesmos. Amém? Vamos orar. Deus Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra e por tudo que ela nos ensina. E pedimos ao Senhor que nos dê forças para colocarmos em prática os princípios contidos nesta Tua palavra, para que o Senhor, ó Deus, esteja agindo em nós, conforme a Tua vontade. Ajude-nos, ó Deus, a sermos submissos ao Senhor e estarmos sempre na Tua presença. E, Senhor, esteja agindo em nossas vidas, porque nós somos necessitados de Ti, ó Pai. O Senhor sabe o quanto nós somos carentes, o quanto nós dependemos do Senhor para tudo. Que nós estejamos sempre conscientes disso, ó Pai, dependendo da Tua graça, e que o Senhor esteja agindo em nosso favor, ó Deus. Temos tantas necessidades, o Senhor as conhece, pedimos ao Pai que o Senhor olhe para as nossas vidas, sonde os nossos corações e transforme as nossas vidas conforme a Tua vontade. Obrigado a Deus por este culto desta manhã, prepara as nossas vidas para o culto desta noite, temos uma tarde abençoada na Tua presença, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Vamos ouvir o nosso